Olá, eu sou o Kaká e estamos aqui no Hard Rock Curitiba hoje no evento Angel Summit 2026 e eu tô aqui nada mais, nada menos com o presidente da Curitiba Angels, organizador desse evento. César, nada melhor do que você para se apresentar no seu evento, né, César? Mas além da Curitiba Angels, você é sócio já investiu em várias startups, é sócio de algumas startups. Fala um pouco sobre você aí e sobre também esse evento que você está promovendo aqui em Curitiba em 2026. Perfeito, Kaká. Obrigado. Eu estou bem satisfeito de vocês estarem aqui. Eu acredito que a gente faz uma parceria muito legal. Então, e tá bonito isso aqui, né? Tá lindo isso Nossa, aqui. isso Nossa, aqui tá lindo demais. Kaká, meu negócio, né, hoje é presidente de conselho. Eu tenho um grupo de empresas, uma operadora de saúde, outra uma consultoria na área de seguros, principalmente na área de saúde. Uma outra empresa que é assistência 24 horas, essa que você tem por teu veículo, né? E eu tenho uma outra empresa de tecnologia focada em RH lá no Rio Grande do Sul. Então, esse faz parte do grupo. E eu investi em muitas empresas junto à Curitiba Angels e outros fundos. Participo dos fundos do 41 do Ebanks, participo da Core Angels, da Curitiba Angels. Eu gosto bastante. Talvez até esteja alavancado demais, né, em investimento em startup. Mas depois que você entra, né, é uma cachaça, é difícil de você se desligar de tudo isso. Mas é um prazer. Eu investi em 15, já saí de 6 e acertei em 4. Então, acho que tá... poxa, para o investidor que tá vendo isso, tá bom pra caramba. Pô, eu tô achando espetacular. Aham. Meu saldo no final ali, né, digamos assim, ainda ele não é totalmente positivo, porque tem empresas que eu coloquei dinheiro que ainda não tivemos saída. Mas tem a possibilidade bem grande, inclusive o CEO, que não é mais o CEO, mas que foi Ebanks, o Antônio. Aham, já falamos com o Antônio aqui hoje. Exatamente. E eu tô esperando a dele, né? Porque a dele eu botei bastante. Então eu tô esperando que Ele saia. jogou um spoiler aqui, mas não quis falar muito, não. Pô, eu preciso saber dessa, né? Mas a gente tem que saber também o momento, e esse inclusive é um bate-papo que eu tive com ele, ele tem que saber o momento de ficar buzinando na cabeça do CEO ou do presidente do conselho das startups que a gente investe, né? E ele está recebendo uma pressão muito grande dos investidores, porque o momento talvez não seja o melhor momento para você fazer negócio, para você vender a empresa. Então, ele sabe o que está fazendo, é um cara que tem experiência, né? Legal. E César, o Angel Summit 2026 é um evento que você construiu para aproximar esse ecossistema, né? Os investidores, empreendedores, né? E me fala um pouco do objetivo central desse evento, além de trazer essas pessoas, né? Mas a Curitiba Angels, inclusive, se consolida. Quantos anos a Curitiba está no mercado? Quais são os propósitos, objetivos? Fala um pouco para quem não conhece. A ideia do Angel Summit era fazer a comemoração dos 10 anos da Curitiba 10 Angels. anos. Então, na verdade, a Curitiba Angels tem 12 anos, que foi o nosso investimento na Contabilizei. Só que nós não tínhamos, nós éramos uma rede, só não tínhamos CNPJ. Fizemos o CNPJ há 10 anos. Então, a gente ficou ali um ano e pouco ali, voando sem CNPJ, com investimento na Contabilizei. E a partir dali, então, por isso que a gente está comemorando os 10 anos, a partir do CNPJ a gente constituiu, né, de forma, né, legal a Curitiba Angels. E o objetivo nosso é interessante, né? Porque a ideia inicial era a comemoração. E hoje a gente entende que a gente deve fazer esse evento anualmente. Eu acredito que isso vai ser muito legal e a gente realmente quer fomentar esse ecossistema, fazer com que as pessoas das startups, de empresas de tecnologia, de empreendedores, de investidores, debatam muito sobre investimento. E né? debatam em alto nível, né? Porque alto você nível. chamou as 3 unicórnios de Curitiba, temos representantes aqui no evento hoje, né? Ou seja, pessoas de peso que já fizeram a história em Curitiba, né? Como unicórnio, no mundo, né? Como unicórnio, né? Então... E sabe o que eu acredito que é o mais, até falei na abertura, né, do evento, eu acredito que o mais bonito desse mundo, né,
das startups, da tecnologia, da inovação, é que essas pessoas, elas são muito abertas a falar sobre. Elas doam o seu tempo para nós, doam o seu tempo ali para aquelas 150 pessoas que estão vendo as suas histórias. E isso, né, essa história, ela é fundamental para a evolução da gente. Pô, eu aprendo, por exemplo, eu estava ouvindo o Vitor falar, pô, eu estava aprendendo com o Vitor. Porque não é só aprender a administrar um negócio, é aprender a administrar a própria vida, né? Assim, né? Sim. Sem ser piegas, né? Quer dizer, uma coisa que pô, ele deu dicas ali de administração da vida, do horário que ele acordava, e tudo isso faz parte, né? Porque a gente não pode esquecer que existe o ser humano atrás do negócio, Sim. né? Então, eu achei isso muito legal e ó, nenhum deles, em nenhum momento, falou em cobrar alguma coisa da gente. Então, a gente consegue fazer um evento desse porte, com pessoas dessa qualidade, sem que ninguém venha, né, pedir dinheiro para você, porque não, eu só faço por dinheiro. Não, ao contrário. Eles vão doar o seu tempo, seu conhecimento, sua experiência. Então, eu fico muito feliz de estar convivendo com esse tipo de ser humano, sabe? Sim, e César também, né, dentro da visão da gente como convidado aqui a organizar, a gente vê a força que um evento desse tem com essas pessoas, sem cobrar nada, mas também a gente vê uma coisa bem importante, que é bem... A gente se conhece um pouco de Sim. tempo, né? Que é o querer ajudar o ecossistema, né? Sim. Principalmente eu estive muito ao lado da Linda, quando ela era vice-presidente da Curitiba Angels, né? A gente fomentou muito esse ecossistema, tanto a rede de capital quanto as startups. Então, eu acho que a celebração aqui são das pessoas que realmente querem ajudar Sim. o ecossistema, né? Que estão ali doando o seu todo, estão aqui vindo nesse podcast também, que a gente vai falar com todo mundo que vai no palco hoje, né? E isso é graças a essa consistência da Curitiba Angels, com certeza, né? Ou tô falando alguma coisa... Não, você acertou na veia. E, assim, as pessoas, eu sou muito grato, né, por conviver com essas pessoas. Até porque, quando o Alan me convidou lá atrás, há 12 anos atrás, a fazer o primeiro investimento, meu conhecimento sobre tecnologia, startups e investimento anjo era zero. Era negativo, inclusive. E hoje, a gente está aqui e eu fiz uma alteração absurda nas minhas empresas. Então, o aprendizado que a gente tem, né, com essa jornada e com as pessoas que circundam esse ecossistema é um negócio absurdo. Então, se você está afim de aprender, se você quer aprender, e eu acredito que seja necessário para a evolução, Sim. conviver nesse mundo é muito bacana. Porque independe de idade, né? Você convive com pessoas de todas as idades e todas as capacidades. Então, para mim, o que mais, assim, me deixa feliz é ter essa oportunidade de conviver com gente que quer evoluir, né? Sim. Então, assim, quando você encontra, quando você une, né, 3 unicórnios e um próximo unicórnio que deve acontecer, né? E eu acredito aí que o Vitor já esteja bem próximo de ser unicórnio, quer dizer, você reunir praticamente 4 unicórnios num único evento em Curitiba é um negócio sensacional. É respeito, né? Então, a gente percebe, né? Quando eu convidei vocês a gente parcerizar, né, esse momento aqui, vocês, na hora. Quer dizer, quando a gente convida as pessoas para participarem, vamos lá. Então, quer dizer, isso é respeito. Sim. Então, ao longo do tempo, foi construído por todos os ex-presidentes e todos os membros da Curitiba Angels respeito. Então, isso é muito bacana. Então, eu fico feliz por isso. Fico feliz que o evento está lindo, o evento está lotado, a gente está conseguindo criar conteúdo e é dentro desse conteúdo, né, que a gente vai poder também formar outras pessoas, outros investidores, dar dicas para empreendedores, né? Então, eu fico feliz nesse sentido. Legal. E quero pegar esse gancho já para fazer uma pergunta para você, que eu acho que é o tema central aqui do Angel Summit 2026, né? Um dos temas centrais, né? Que é... Você fala muito de investimento anjo, né? Então, na prática, César, na sua visão, né? O que te faz investir em uma startup e em outra não? Vamos lá. A gente estava falando daquela startup agora. Para mim, sempre
falando das pessoas, sempre. A pessoa é o fundamento, né? Não existe negócio sem pessoas por trás. Então, eu invisto nas pessoas. Muitas vezes o negócio é sensacional, mas a pessoa não. E quando você fala pessoas, é o CEO, são os fundadores, não a equipe, né, da empresa. Como é que você olha aí? Só pra gente... A equipe eu não me meto. É como nos meus negócios lá. Eu não me meto com equipe, né? A minha relação é com quem comanda, né? Então, o meu bate-papo, o meu approach é com o pessoal do comando. É o CEO, é quem comanda a empresa. Sim. É o jockey, como disse o Yuri lá no palco, o Yuri falou né? sobre esse ponto, é o jockey. Então, eu invisto no jockey. Então, assim, para mim é a principal, né? Porque o problema comportamental, ele é muito sério, né? O comportamental. Normalmente, as empresas caem pelo comportamental, não porque o negócio não é bom, né? Então, é isso que me preocupa. As duas empresas que eu perdi dinheiro, comportamental. Né? Então, não é que o negócio era ruim. Não, o negócio era bom. Mas o comportamental do empreendedor acabou com o negócio. Então, assim, toda empresa que entra em recuperação judicial, acabou. É tudo comportamental. Total. Então, o meu negócio, a minha primeira, lá no topo da pirâmide, é o comportamental, é a pessoa. E a partir dali eu particularmente tenho alguns pontos importantes que eu vejo, né, no negócio. Eu estava falando também para um outro garoto ali, falando o seguinte, ele estava falando sobre essa questão de ter ativo, de alugar ativos. Para mim, não. Eu não trabalho com hardware, só com software. Então, eu só invisto naquilo que eu não vou ter logística, que eu não vou ter problema físico no negócio. Tudo aquilo que é intangível, tô junto. Tudo que é tangível, eu não quero. Tudo aquilo que é recorrente, me interessa. É assinatura, me interessa. Tem possibilidade de escala sem um custo alto? Se o CAC, né, o custo de aquisição do cliente, acompanhar, tô fora. Entendeu? Então, assim, você começa a encaixar algumas coisas que você só investe naquilo que efetivamente tem a probabilidade de evoluir. Muitas vezes, essa probabilidade, ela cai por terra. Mas cada vez que eu invisto, eu penso em probabilidade. Meu negócio, minha vida é probabilidade, né? Sim, total. É tudo probabilidade. Só temos né? uma certeza, o resto é tudo probabilidade. Exatamente. A certeza é que vamos morrer, como diz os grandes filósofos aí, porque o resto é Exatamente. probabilidade. Não é ser, é quando, né? É quando, exatamente. Então é por aí. E César, você essa estrutura, né, de olhar para o empreendedor, trazendo para a prática, inclusive para esse investidor que está querendo investir em startups. Você trouxe algumas coisas aí, por exemplo, é SaaS puro, não tem produto, então você já está nichando para minimizar riscos, como você trouxe. Tem que faturar. Tem que faturar, claro, tem que estar faturando. A maioria acredita que a ideia, o PPT, né? Exatamente. O PowerPoint, ele funciona. Não funciona. Para mim, não funciona. Inclusive, na hora que foi para o mercado, em quanto tempo conseguiu faturar, né? Porque Sim. isso é uma coisa importante, né? Pode ser um negócio espetacular. Eu digo pro empreendedor, espetacular para você. Pro investidor, é mais difícil. Então, assim, tem que estar faturando, porque senão não está validado. Exato. Ah, não, mas nós validamos aqui com X clientes. Não. Validar é quem paga por isso. Não é a pessoa dizer assim, que legal. Não, tem que pagar. Se você paga por aquilo, é porque aquilo tem valor para você. Sim. Então, se você tem um volume grande de pessoas pagando por aquilo, opa, esse negócio tem valor. Isso é validação para mim. Exatamente. Né? Então, era bem isso que eu ia pedir para você falar um pouco mais, que é o que esse investidor tem que olhar? Porque, que nem você falou, tem que olhar pro cara e o cara tem que ser você sentir confiança nele, né? Sim. Mas beleza, acabei de te fazer um pitch. Né? O primeiro pitch, é claro que você não vai investir em mim aqui no elevador, que a gente subiu aqui em 10 segundos com o meu pitch rápido, mas acabei de fazer um pitch. Qual que é o seu próximo passo para ir entendendo isso? Isso bem falando para aquele investidor que quer começar a olhar para a startup e investir, que é o nosso objetivo, atrair mais investidores anjos aí, né? Em Curitiba também, né?
Talvez a minha maneira de enxergar seja muito baseado naquilo que, para mim, é importante. E dos meus skills, né? Então, assim, eu tenho muito uma sensibilidade de, num bater-papo, mesmo que seja pequeno, fazer uma leitura daquela criatura que está ali. Experiência. Né? Então, assim, como eu estudei muito pessoas e gosto disso, é um prazer que eu tenho de fazer uma leitura, então eu já entendo. Em determinado momento, eu tenho lances assim. Essa pessoa não planeja. Essa pessoa é isso. Opa, essa pessoa é super planejadora. E essa pessoa aqui é uma super vendedora. Só que não planeja nada. Então, eu pego e já vou dando checks em alguns pontos que são importantes para mim, né? Legal. E só não bater papo. E depois eu vou validar isso. E eu vou validar com o material que ele me manda, né? Então, pareceu que tinha um bom plano no plano e veio um bom plano. Isso. Parecia que tinha deficiência em falar, mas tinha um sócio vendedor. Mais ou menos isso? Por exemplo, né? Vou te dar um exemplo clássico, assim. O pessoal está acostumado com as startups de palco. Então, ele vem com o discursinho pronto. Ele fica falando... O cara é bom de pitch. Ele é bom de pitch. E ele fala rápido, bem. Muitas vezes eu prefiro um empreendedor quietinho, tímido, que você faz pergunta, mas ele é cirúrgico na resposta, do que o cara que tudo é rápido. Não. Eu quero fazer pergunta e eu quero ouvir uma resposta que faça sentido para mim, entendeu? Não aquilo que ele construiu, né? Naquela imagem que ele construiu. Eu quero algo real. E isso não é uma coisa simples, né? Eu já tive inúmeras situações de perceber a prolixidade. Muitas vezes a pessoa fala. Ele não te ouve, ele não ouve, né? Ele só fala. E isso, eu já percebo que fica difícil de você trabalhar com alguém que fala muito. Que não ouve, que não sabe ouvir. Exatamente. Se ele não está me ouvindo, que sou o investidor, quiçá vai ouvir o cliente. Não vai ouvir. Né? Então, assim, para mim isso não dá. Outra coisa, assim, também, dentro dessa base também. Aquela pessoa que fica cortando. Sei. Eu só daí fico quieto. Não deixa você comentar e fica falando. Você tem meia hora de call, o cara fala 28 minutos e os dois que você tentou falar, ele te corta. Não invisto. Não vou investir. Porque eu sei que isso é problema lá na frente. Então, são detalhes assim que você vai entendendo. A pessoa tem muitas vezes, muitas pessoas, aliás, a maioria das pessoas tem uma dificuldade extrema de planejamento. Elas não conseguem planejar, não acreditam no planejamento e não acreditam no detalhamento do planejamento. E eu entendo, e não conseguem, muitas vezes planejam, mas não conseguem fazer um plano de ação. Sim. Não conseguem cronogramar as coisas. Tem essas dificuldades. Realmente não é uma coisa fácil. Mas veja, ninguém está exigindo que você cumpra 100% do teu planejamento. Mas se você cumprir 90%, né? E mesmo você tendo que fazer alteração de rota, puta, tá tudo bem, tá tudo lindo. Só que você tem que ter. Senão você não sabe onde você vai chegar. Sim. Né? Aquela historinha de autoajuda de que você tem que saber onde vai chegar, faz sentido. Sim. Entendeu? Mas muitos empreendedores não sabem. Não tem lastro, muitas vezes, no plano também, né? Não tem uma experiência de o que eu construí até aqui, o que eu preciso construir até lá. Não mostra isso, né, César? Não. É raro isso, né? Muito raro. Hoje, eu não sei se é impressão minha, mas para mim está cada vez mais difícil de encontrar empreendedores consistentes. Sim. Tá, né? Difícil. César, a gente catalogou desde 2023, né? A gente também, Start Growth, investe em startups sem esse nome antes, igual a Curitiba lá nos 2 anos. Mas em 2023, a gente cravou o nome ali, a pedra do nome Start Growth. Juntou eu, Mari e Gilmar com experiências distintas para a gente ajudar as startups mais com mão na massa, o nosso estilo.
E a gente falou com 2.000... A gente não falou, mas a gente recebeu mais de 2.300 inscrições. E a Mari Mari analisa todas. Todas. Inclusive, leva umas para o Curitiba Angels, para os outros parceiros que a gente que tem a ver. E a maioria... A grande maioria, olha, mais de 95% raramente apresentou um plano decente para nós. Sabe? E alguns desses 5% eram empreendedores de palco, aquele cara que vem com tudo, mas você fica, entendeu? Mas a maioria não tem um plano, né? E a gente vê essa deficiência muito grande, não sei se faz sentido para você, de o empreendedor entender que ele precisa se especializar. Um engenheiro civil, ele tem que saber construir prédio. Um empreendedor tem que saber fazer plano, né? Então, que faz sentido essa... Faz sentido. Eu vejo, né, uma arrogância que eu coloco como igual à ignorância. E quanto mais arrogante, né, mais ignorante. Tem até aquele livro, O Ego é Inimigo. Não sei se você já teve a oportunidade, é um livro fantástico. Cara, hoje, na nossa época de inteligência artificial, se você chegar no ChatGPT e meter ali, quero fazer um planejamento assim, desse jeito, baseado no meu perfil, assim, um plano de ação, aí te dá tudo. E aí eu fico, é preguiça da pessoa não trazer alguma coisa. Veja, se o ChatGPT é só saber fazer pergunta. Mas a gente vive um momento que as pessoas não conseguem fazer perguntas, né? Porque a inteligência artificial te responde muita coisa e te ajuda para muita coisa. É só você usar. Eu, que não sou um cara que curto essas coisas, cara, é fácil demais. É fácil. Quer dizer, né? Então, é isso que, no mínimo, né, um empreendedor precisa fazer, que é buscar apoio para fazer um planejamento decente. Total. Né? E é isso, né, César? Eu acho que para a gente finalizar aqui, acho que a mensagem... Acho não, a mensagem é clara, né? O empreendedor precisa saber mostrar a empresa dele com um plano consistente, com essas coisas que você trouxe, inclusive, de um cara curioso, humilde, que sabe responder os números dele. E o investidor, eu acho que, inclusive, o investidor que... Porque essas particularidades que você trouxe, de saber olhar, saber observar, até a resposta do cara, muitos investidores não têm isso. E para isso que existe a Associação Curitiba Angels, né? Para que você entrar numa rede de pessoas que sabem... Me fala um pouco mais sobre isso, que acho que você é a maior autoridade para isso. Então, Cacá, por exemplo, eu tenho esse skill, só que a área financeira, apesar, né, de eu ter uma experiência grande nessa área, não é uma área que eu curto fazer. Então, a gente tem na Curitiba Angels pessoas muito boas nessa área, que são focadas nisso, que estão acostumadas com o due diligence, né? São auditores. Então, a gente tem gente boa lá. A gente tem advogados muito bons lá. Nós temos pessoas que têm experiência. Nós temos pessoas que são mentoras. Então, a Curitiba Angels, ela tem um smart, né? Ela tem um dinheiro inteligente ali que é fundamental para a evolução das startups. Então, mais do que o dinheiro, né? A gente tem inteligência nesse processo. Então, quando a gente recebe um empreendedor, ele tem que enxergar isso. Porque a gente tem uma rede de relacionamento também muito forte. Então, é uma ajuda completa. Claro, se ele estiver aberto para isso. Sim. Né? Porque eu também vejo empreendedores, empresas que eu invisto, inclusive, que deveriam se comprometer e deveriam entregar relatórios mensais. Uma one page com todos os indicadores do negócio e que não entregam. Deveriam dar satisfação, que é um outro ponto que, né, a gente tem que olhar, que é dar satisfação do que está se fazendo. Né? E que não fazem isso também. É tanto detalhe, né? Mas voltando àquilo que você me perguntou, a Curitiba Angels tem muita gente com skills distintos e que conseguem fazer uma análise profunda sobre o assunto. Então, eu fico muito tranquilo com relação a isso. Né? E eu acabo
utilizando o meu skill para ajudar. Sim. E cada um usa o seu pedaço ali e ajuda. E aquele que não tem experiência nenhuma em investimento, tem medo, inclusive, de... Eu sou, assim, né? Eu tô junto com essa pessoa. Porque eu já tive muito medo de investir. Hoje eu sei, né? Sabe calcular o risco. Eu sei calcular o risco, né? E o risco, ele é iminente. A gente vive um momento de juros altos e isso também deixa a pessoa com um medo ainda maior, né? De investir, de olhar na comparação, né, das coisas e tal. O dinheirinho do banco, o dinheirinho, né, sem liquidez nenhuma. Porque o dinheiro não tem liquidez ali, Sim. né? Tanto com um fundo, né, de VC, como um investimento anjo, é zero praticamente, assim. É muito difícil, né? Então, você tem que ter esse espírito de risco. Porque é risco. Sim. Tanto que eu falo, o meu investimento tradicional, ele é tradicionalíssimo. Né? Eu não invisto nem em ações. O meu negócio lá é renda fixa. Porque o meu risco está nas empresas onde eu coloco o dinheiro. Diversificação. É isso aí. César, muito obrigado pelo seu tempo aqui para bater esse papo hoje no seu evento aqui, mas eu consegui te puxar lá um pouco. Obrigado aí pela essa disponibilidade. Claro que eu queria passar a palavra para você, se tiver alguma palavra final e etc. E também te agradecer por essa oportunidade de a gente estar aqui batendo mais uma vez esse papo aqui. Eu que tenho que agradecer a você e a Mari, Cacá, porque vocês foram, né, deram a resposta pronta, assim, olha, vamos. E está sendo muito legal. A experiência que vocês têm, né, desse trabalho é muito bacana. O material, o time, né, técnico é espetacular. Então, eu acredito que a gente juntou ali, né, 2 times para fazer um negócio tão bacana e tão bonito como está acontecendo. É isso aí. Isso aí é mais um motivo para... motivo não, né? É só uma celebração da nossa união como investidores, como ecossistema. A gente tem muito orgulho, muita felicidade de receber um convite como esse, tanto que a gente nem hesitou, só falamos bora. Entendeu? Bora fazer, bora viabilizar, bora fazer. Porque o objetivo aqui é ajudar empreendedores e investidores a entenderem mais como entrar nesse mundo, que é o nosso mundo que a gente adora, né, César? Perfeito. É isso. Querido, muito obrigado. Obrigado, Cacá. Um ótimo evento. Valeu. E 2027, estamos aí de novo? Então aqui. fechou. Então, ouvindo, aqui, gente, tá talvez combinado. não aqui, mas em outro lugar, porque vai ter que ser maior, porque a gente vai botar mais gente. É isso aí. Obrigado, meu abraço, querido. Obrigado. Valeu, galera. Estamos aqui, então, no Hard Rock Café, no Angel Summit 2026. E aqui batemos esse papo com o César e aguarde que temos mais papo por hoje aí. Até mais.